Olá, começa agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Hoje eu recebo a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB, para a nossa edição do mês de fevereiro. Vereadora, seja muito bem-vinda. Hoje a gente gravando aqui no plenário da Câmara Municipal. Muito obrigada, Ana. Para mim é sempre uma honra poder contribuir com esse programa super importante, onde a gente pode trazer com transparência um pouquinho do nosso trabalho no dia a dia. Vereadora, para a gente começar aqui o nosso Fiscalização Pública, nós vamos falar a respeito de um decreto que foi publicado pela Prefeitura no dia 26 de fevereiro, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida dos servidores da Prefeitura de Taubaté. Quais informações a senhora está solicitando à Prefeitura a respeito desse tema? Pois é, né? Eu acho importante a gente contextualizar da onde vem esse decreto da Prefeitura. A Prefeitura tem alegado que, de acordo com um TAC do Ministério Público do Trabalho, que um TAC significa Termo de Ajustamento de Conduta, juntamente com um apontamento do Tribunal de Contas, esse decreto vem para regulamentar, então, a insalubridade dos servidores por conta do que consta nesses documentos. Quando essa discussão começou por parte da Prefeitura, nós, vereadores, e eu digo de forma plural mesmo, porque essa foi uma pauta que uniu a casa. Nós temos vereadores aqui diversos, com ideologias diversas, com frentes de trabalho diversas, mas quando se trata do trabalhador, principalmente do servidor público, que é aquele que faz os serviços básicos acontecerem na nossa cidade, a Câmara se uniu para entrar nessa discussão e para garantir que nenhum direito seja retirado desses trabalhadores. Então, ao discutir com a Prefeitura, ao se debruçar com desses documentos, a gente descobriu duas coisas. Primeiro, que o termo de ajustamento de conduta, que foi firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho, nada fala sobre insalubridade. Não tem uma linha sequer nesse documento que cita sobre insalubridade irregular. O que o Ministério Público do Trabalho indica, obriga a Prefeitura a realizar, é justamente um planejamento geral de riscos, é justamente a manutenção e a aquisição de equipamentos que garantam a qualidade do serviço desses trabalhadores. Então, ela está obrigando a Prefeitura a fornecer condições adequadas de trabalho para esse servidor público. É disso que trata esse termo de ajustamento de conduta, porque o Ministério Público do Trabalho está aí justamente para defender e proteger o trabalhador. Então, esse termo de ajustamento de conduta diz à Prefeitura o que ela precisa fazer para resguardar o seu servidor público. Já o apontamento do Tribunal de Contas, de fato, todos os prefeitos todas as prefeituras terão apontamentos do Tribunal de Contas de como a Prefeitura pode ajustar as contas públicas, de como ela pode adequar como é gasto o dinheiro público. Esses apontamentos, né, são comuns. Todo prefeito vai receber apontamento do Tribunal de Contas. E aí, diante desse apontamento do Tribunal de Contas, consta que hoje a Prefeitura gasta mais de 27 milhões com insalubridade e que há irregularidades no pagamento dessa insalubridade e a Prefeitura precisa adequar, então, esses pagamentos. Diante disso, a Prefeitura precisa fazer o quê? Contratar uma empresa que possa construir um laudo técnico, visitar todos os setores para mostrar qual serviço deve receber periculosidade, insalubridade, penosidade e qual a porcentagem. Isso precisa ser feito de forma técnica por uma empresa contratada pela Prefeitura. Depois desse laudo, aí sim a Prefeitura regulamenta, de preferência por projeto de lei, para que haja uma segurança jurídica que passe por essa casa, porque não é a Prefeitura que legisla, é a Câmara Municipal que legisla. Então, que ele passe pela Câmara Municipal esse projeto de lei, onde regulamenta a insalubridade após esse laudo técnico. E não foi isso que a Prefeitura fez. A Prefeitura fez um decreto
que nós aqui consideramos um decreto estrangulador, que o fundo principal, a motivação principal da prefeitura com esse decreto, na nossa percepção, é fazer uma economia, porque a gente sabe, e é verdadeiro, e é uma realidade, de que Taubaté hoje enfrenta inúmeras dívidas. A prefeitura está endividada e a prefeitura está se esforçando para diminuir as suas dívidas. E com isso vem esse decreto que, ao nosso ver, é uma forma de economizar as custas do trabalhador. E esse decreto, ele foi publicado com base num laudo feito anteriormente. De que ano que é esse último laudo que analisou essas condições ambientais dos trabalhadores? Isso, esse laudo ele foi feito na gestão Saúde, né, na gestão anterior. Foi contratada essa empresa, que foi enviado esse laudo junto com o projeto de lei em 2022, um projeto de lei que estava aqui tramitando na casa, que justamente regulamentava a insalubridade. Esse projeto ainda estava tramitando. Então, muitos dos vereadores fizeram leituras gerais sobre esse projeto que estava aqui, mas ele não chegou a ser discutido. E nessa leitura ampliada, macro do projeto, do que o nosso mandato fez, por exemplo, a gente já viu que tinha algumas irregularidades no laudo que não faziam sentido, que levantou dúvidas. E quando chegasse o momento de fazer a discussão aqui no plenário, a gente iria colocar essas dúvidas para serem esclarecidas antes da gente votar. E a gente teve também demanda trazida pelos próprios servidores de que essa empresa, quando foi realizar o laudo, esteve no ambiente de trabalho deles, mas chegou a tirar foto do ambiente, mas nenhum setor foi acompanhado. Então, nenhum setor teve um profissional dessa empresa que acompanhou o trabalhador na jornada. E isso é necessário. Então, a gente está pedindo agora um requerimento que foi colocado na última sessão legislativa, pedindo todas as cópias desse laudo de 2022 que está embasando o decreto do prefeito, o que para a gente também não faz sentido, porque esse projeto de lei foi retirado pelo atual prefeito daqui da Câmara Municipal. E quando ele retira o projeto de lei, a gente entende que ele está inadequado, que o prefeito pretende reformular, pretende enviar um novo projeto, um projeto feito com a cara da nova gestão, um projeto feito com as ferramentas da nova gestão. Mas na hora que é vantajoso para a prefeitura, para a gestão atual, utiliza de um laudo antigo da última gestão para poder fazer valer esse decreto que, para a gente, como eu disse, é estrangulador e tem um fundo motivacional puramente econômico. E, vereadora, nessa sexta-feira, que é dia 7 de março de 2025, acontece aqui na casa uma audiência pública a partir das 6h30 para discutir justamente esse assunto, a concessão dos adicionais, insalubridade, periculosidade e risco de vida. A Câmara espera, né, que os servidores venham até a casa para que participem dessa discussão. E esse assunto, ele pode ser mais claro para quem é servidor público. Agora, eu gostaria que a senhora explicasse, né, também para os nossos telespectadores quais são os prejuízos diretos para a classe. Perfeito, Ana. E, assim, apesar de ser um prejuízo para a classe trabalhadora, isso impacta a população de modo geral. E é importante que a população saiba disso. Essas pessoas, os servidores públicos, que infelizmente são taxados no senso comum como pessoas que não se dedicam ao seu trabalho, e isso não é verdadeiro. Toda profissão, todo serviço, toda empresa, toda prefeitura, existem os bons profissionais e os maus profissionais. Isso existe em todo lugar. E aqueles que são maus profissionais precisam, sim, serem advertidos, tomarem todas as medidas para que ele se adeque àquele ambiente de trabalho ou que ele não faça mais parte daquele ambiente de trabalho. Mas é importante a população saber que quem mantém essa cidade funcionando, quem mantém o serviço público funcionando, é o servidor público. A gente vem de uma gestão anterior, que é a gestão Saúde, que traumatizou o taubatiano. E quem manteve essa cidade em pé, a cidade só não colapsou de vez por conta desse servidor, que continuou trabalhando mesmo sobrecarregado, que continuou trabalhando mesmo em ambiente precário, mesmo com desvalorização profissional, mesmo com salário atrasado, mesmo com férias atrasadas,
mesmo com licença-prêmio atrasada. Então, é esse servidor público que está ali, no dia a dia, na frente, fornecendo trabalho para a população. A gente, no período da pandemia, precisou contar muito com esses médicos e com esses enfermeiros que hoje perderam a insalubridade. Esse decreto retira a insalubridade do médico e da enfermeira de forma arbitrária. Esse laudo não é o suficiente para embasar essa justificativa da diminuição da porcentagem. E por que isso impacta a população também, não só na qualidade de serviço, mas porque essa classe está tendo o seu salário diminuído, o que para a gente é totalmente irregular e imoral, porque a gente tem o princípio da irredutibilidade do salário, garantido pela própria Constituição. E a gente está tendo essa perda salarial, e o que isso vai acontecer? Servidores estão vindo, no que isso vai acarretar? Servidores estão vindo falar para a gente que vai perder até 40% do seu salário. Então, é um convênio médico que ele deixa de pagar. Então, é uma escola particular que deixa de pagar para os seus filhos. E o que isso vai gerar? Vai gerar que esse filho que está numa escola particular vai para a rede pública. A gente tem vaga hoje para essas crianças? Essa pessoa que paga um convênio médico a duras penas, vai para o postinho, ela vai para o Sistema Único de Saúde. A gente já tem filas quilométricas, tanto de consultas, tanto de exames, tanto de cirurgia. Vai impactar também naquela pessoa que está na fila de espera da população. Isso acarreta também na qualidade de serviço, porque um profissional desvalorizado, um profissional que trabalha num ambiente insalubre, precarizado, e não recebe um salário adequado para isso, impacta também na qualidade de serviço que oferece para a população. Hoje, os servidores estão trabalhando com o emocional completamente abalados, se sentindo atacados e se sentindo enganados, porque é isso que a prefeitura hoje tem feito. Essa postura da prefeitura é de enganar o servidor, porque foi prometido, foi promessa de campanha de que o servidor seria valorizado, que o serviço público seria garantido com a sua exemplar qualidade, e não é isso que a gente está vendo. E a gente está vendo o contrário disso, baseado, infelizmente, em mentiras, e a gente pode desmentir tudo isso na audiência pública, que eu convido todos os servidores a virem. Vai ser no período da noite, às 19 horas, mas eu convido também a população a participar, mesmo que seja de forma online, para que ela entenda, porque isso também é sobre o serviço que vai chegar até ela. E, vereadora, como a senhora mesma falou, essa medida acabou unindo, né, os vereadores, independentemente de partido. Quais são as medidas que a Câmara pode adotar com relação a esse decreto? Eu e outros vereadores fizemos um decreto legislativo que tem a função de sustar o efeito do decreto da Prefeitura. Esse decreto legislativo está tramitando, está na Comissão de Justiça. A gente já teve publicamente a fala do vereador Dentinho dizendo que dará o parecer favorável, que está bem embasado, que está provavelmente com os pareceres jurídicos e da técnica legislativa adequada. É que, como ele estava tramitando, ainda não tinha dado tempo para que os órgãos técnicos da Câmara Municipal pudessem emitir o parecer, mas em conversas com esse órgão aqui pelos corredores, né, indo até esses órgãos técnicos, numa leitura ampla, a gente imaginava que ia receber os pareceres favoráveis. Então, o vereador Dentinho se posicionou dizendo que estava aguardando o rito de passagem, que é o ideal a ser feito para que não tenha nenhuma insegurança jurídica, porque se a gente tenta acelerar, fica com insegurança jurídica, e aí a gente pode, inclusive, sancionar um decreto que seja barrado depois, né? Aprovar um decreto que seja barrado depois pela Prefeitura, justamente porque não seguiu todos os ritos. Então, agora está na Comissão de Justiça, conversando com a vereadora Vivi, ela também garantiu o parecer favorável, e aí nós temos também na Comissão de Justiça o líder do governo, que é o vereador Alberto Barreto, que muito provavelmente vai dar um voto contrário e vai segurar o máximo que puder dentro do prazo regimental esse parecer, para que a gente não consiga discutir esse decreto com a agilidade que a gente deseja, né? Mas assim que
os pareceres forem dados e tiver apto para ser votado, ele vem para plenário. A gente tem também a garantia do presidente da Câmara, o vereador Richardson, de que assim que tiver apto, ele irá incluir na ordem do dia para a gente fazer a discussão e a votação. E caso a gente tenha a maioria dos votos e ele seja aprovado, assim que a Câmara publicar, ele já tem valor imediato, ele já funciona imediatamente. Vereadora, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. A gente está no mês de março, que é um mês dedicado à mulher. E a senhora apresentou aí uma solicitação para a realização de audiência pública para discutir o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Esse projeto já está tramitando na casa? Já sim, também está na Comissão de Justiça. Já houve uma audiência pública no ano anterior. Mas agora que ele está aqui na casa, é importante que a gente possa fazer essa discussão mais uma vez. Ele vai ser um plano extremamente importante para a nossa cidade. Nosso mandato tem se dedicado a procurar referências de planos municipais de enfrentamento à violência contra a mulher. E para nossa admiração, assim, para nossa surpresa, Taubaté será pioneiro nesse plano. Né? E é importante a população saber também que um plano municipal, seja de qual setor for, seja de qual tema for, ele serve justamente para que a cidade se planeje para o futuro. Então, um plano municipal estabelece metas, estabelece objetivos, estabelece prazos para que a gente melhore os nossos indicadores. Então, a gente começa a estabelecer, a levantar dados sobre violência contra a mulher, sobre políticas que a gente possa fazer de recuperação dessa mulher, né, de acolhimento dessa mulher, de prevenção em relação a esses tipos de violência. E a gente estabelece, então, esses prazos e essas metas para que a gente melhore esses indicadores para o futuro. Essa é a importância de um plano municipal, seja ele qual for. E esse é um tema extremamente importante. A violência contra a mulher é uma realidade assustadora do nosso país, do nosso mundo. E a gente precisa, aqui na nossa cidade, dar esse start. É por isso que essa audiência pública vai ser extremamente importante, porque a gente vai reunir mulheres de vários setores, com várias expertises, que a gente possa falar do que esse plano propõe. E a gente, junto com isso, vai apelar para a Câmara Municipal também, que tramite esse projeto com a agilidade necessária para que a gente possa votar o quanto antes para constar esse plano no PPA. Porque se ele tiver aprovado, a gente consegue incluir dentro da realidade do plano plurianual, que vale para 4 anos, né? Que o PPA é feito pela Prefeitura. Todo governo, assim que inicia, faz o PPA, que é o plano plurianual, válido por 4 anos durante a gestão, né? E o início da próxima gestão. E para a gente é extremamente importante que esse plano conste nesse plano PPA. Então, assim que tiver data aí marcada, a TV Câmara fará a divulgação aí necessária. E, vereadora, para a gente finalizar, uma decisão do Tribunal de Justiça afeta famílias que estão ali no residencial Tancredo Neves, que fica localizado no Parque Três Marias. Eu gostaria de saber quantas são as famílias afetadas e quais as providências a Prefeitura tem tomado em relação a esse assunto. Olha, ali nós tínhamos em torno de 6 casas, se eu salvo engano, Ana, mas com famílias grandes, né, num número alto de moradores dentro de casa. Uma das famílias que eu estive recentemente em contato, tinham 8 pessoas morando dentro de uma única casa. Eu gosto de contextualizar, né, para a população poder compreender, porque nada começa do nada, né? Sempre tem um início muito anterior a quando de fato culmina o problema, né? Então, hoje a gente tem aí uma ordem da Defesa Civil de reintegração de posse. Isso significa que essas famílias, reintegração de posse significa que essas famílias que estão ali no Tancredo Neves, que é uma habitação social, precisa devolver esse espaço do solo para a Prefeitura. E essa ordem de reintegração da posse da Defesa Civil vem porque
foi feito um laudo, um estudo, e foi verificado que ali era um solo impróprio para moradia e que essas famílias precisavam se retirar dali porque estavam correndo risco de vida por conta de um possível desabamento. E aí, por que eu falei que é preciso contextualizar? Porque isso começou lá atrás. Esse solo, há 20 anos atrás, esse solo já era contaminado e jamais deveria ter sido destinado para moradia. Ali era um antigo lixão. Então, quando essas famílias, lá 20 anos atrás, procuraram a prefeitura para terem essa moradia, esse solo jamais deveria ter sido indicado para que as casas dessas famílias fossem levantadas. Mas foi feito de forma sem planejamento, de forma irregular. Essas famílias levantaram suas casas lá e estão morando mais de 20 anos lá, mas agora chegou o problema em que o solo não sustenta mais e corre esse risco de desabamento. Então, veio essa ordem da Defesa Civil para sair de lá e essas famílias não têm para onde vir. E são famílias em vulnerabilidade social. Algumas famílias já saíram de lá, conseguiram um acordo com a prefeitura de estarem hoje com o benefício do aluguel social. Então, algumas famílias estão sendo beneficiadas com aluguel social. Outras famílias grandes, como essa que eu citei, de 8 pessoas, não conseguiram sair porque não conseguem encontrar uma casa pelo valor do benefício do aluguel social que comporte 8 pessoas. Muitas vezes a imobiliária, o proprietário da casa não permite 8 pessoas morando numa casa que seja o valor do benefício do aluguel social, que é de R$700. Então, elas permanecem nesse local impróprio para moradia. E aí, hoje, a gente foi lá e aconteceu que tem um outro problema que surgiu. Algumas casas que já foram desapropriadas foram demolidas e outras continuam em pé e estão servindo ali de um lugar propício para invasões. Então, a gente tem o tráfico retornando para essa região, a gente tem invasões que amedrontam ali a segurança dessas famílias, tanto de roubo quanto de qualquer outra violência que possa vir a acontecer, porque muitas dessas famílias são chefiadas por mulheres e a gente tem muitas crianças ali também. E muita sujeira. Então, com as casas que foram demolidas, os detritos não foram retirados dali, e as outras que estão em pé, estão com muita sujeira dentro, móveis que foram deixados ali porque não tinham como levar para outra casa, e com isso está acontecendo de ter ali infestação de bichos peçonhentos, e as famílias estão correndo risco. Por isso a gente fez um requerimento pedindo para a prefeitura uma informação sobre qual ação ela fará com essas famílias que continuam ali e também um planejamento para esse solo, porque é preciso dar um destino para esse solo. Vereadora, eu agradeço mais uma vez pela sua participação, te desejo um feliz Dia da Mulher e até o mês que vem. Para nós, muito obrigada, um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres também que estão nos assistindo. Até a próxima. Até. Esse foi o Fiscalização Pública, edição do mês de março de 2025, com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB.